Glória a Deus. Vamos dar continuidade, então, à leitura do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Iniciamos no último vídeo essa leitura com o tema da conversão de Saulo, Saulo para Paulo. Então, agora nós vamos dar continuidade, falando dos outros dois assuntos que contém o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. E são eles os dois assuntos. Primeiro, Saulo em Damasco e em Jerusalém. E o último assunto, Enéas e Dorcas. Quero convidar você já a se inscrever em nosso canal Ministério The Church, ativar as notificações, deixar um like e, quem sabe, até deixar um comentário, para que nós possamos ver como você está recebendo, qual tem sido o efeito dessas leituras na sua vida devocional. Faça isso para que nós possamos ter esse feedback de como está sendo esse projeto. Lembrando que o nome desse projeto é Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. Agora, quero convidar você a nós darmos continuidade ao capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos então ao segundo assunto, que é Saulo em Damasco e em Jerusalém, que vai do versículo 20 até o versículo 31. Vamos então a mais uma leitura desse livro maravilhoso de Atos dos Apóstolos. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele, o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? Não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade, a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Esse trecho do livro de Atos, capítulo 9, segundo assunto, ele vai nos mostrar o grande poder transformador do Evangelho. Quando olhamos para Saulo, um homem perseguidor, um homem com suas convicções, como falamos no último vídeo, um homem que segurava cartas de homens em suas mãos, agora ele passa por esse poder transformador. Só o Evangelho tem esse poder de transformar pessoas. Nós fomos transformados pelo poder do Evangelho. Evangelho sem transformação não é Evangelho. Evangelho que não transforma pode ser qualquer coisa, menos Evangelho. Por isso, Saulo, agora Paulo, ele passa por essa transformação. E eu creio, o mesmo Evangelho que foi pregado a Saulo é o Evangelho que nós pregamos hoje. Por isso nós cremos na transformação do ser humano. Não em reforma, mas em transformação. É trazer de novo a criação original de Deus. Então eu quero profetizar sobre a tua vida essa transformação que só o Evangelho pode fazer. Assim como Saulo, que era uma pessoa totalmente contra o Evangelho, ele teve esse encontro com Jesus e houve essa transformação. Eu creio,
muitos ainda ouvirão o Evangelho e passarão pela mesma transformação que Saulo passou. Por isso, continue pregando o Evangelho, continue falando das boas novas, continue falando de Cristo, porque Cristo ele transforma pessoas que nós imaginamos que nunca serão transformadas. Ao se depararem com o Evangelho, elas são transformadas. Pregue para a sua família, pregue para os seus conhecidos, pregue para os seus amigos, porque até aqueles que hoje você acha que nunca mudarão, por causa do Evangelho, por causa do Espírito Santo, eles passarão por uma grande transformação. Continue pregando, não desanime, desde que a arte de transformar é com o Espírito Santo. Apenas pregue, apenas deixe a luz de Cristo brilhar através da sua vida. Atos 9, capítulo 20 a 25, nos fala da transformação imediata. E essa transformação gerou um testemunho imediato de Paulo em Damasco. Assim que ele foi transformado, ele começou a pregar a Jesus Cristo. Ou seja, a conversão genuína, ela gera no ser humano um desejo de pregar, um desejo de falar do amor de Jesus. Isso também se chama primeiro amor. Quando nós conhecemos a Cristo, nós fomos preenchidos por esse primeiro amor que nos levava a falar de Jesus, a pregar sobre Jesus, a orar em nome de Jesus, a buscar a presença desse Jesus. Isso aconteceu também com Paulo, quando foi transformado pelo Espírito Santo. Ele também se preencheu desse primeiro amor e o desejo dele, a partir daquele momento, era pregar Jesus Cristo, era falar de Jesus Cristo, era anunciar o poder de Jesus Cristo. Isso é a genuína conversão. E nós vemos aqui que a mesma verdade que liberta uns endurece o coração de outros. A mesma mensagem que trouxe transformação para Saulo gerou ódio no coração daqueles que ouviam, dos judeus, dos religiosos. Não tiveram a mesma resposta que Saulo teve ao ouvir o Evangelho, ao ouvir de Jesus Cristo. Entenda que o Evangelho é uma mensagem de vida, mas para aqueles que rejeitam, ela tem um cheiro de morte para a morte. Conforme 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que diz: para estes, certamente, cheiro de morte para a morte. Para estes que não creem, para estes que não recebem com amor a mensagem, é cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, ou seja, aqueles que creem, aqueles que aceitam, é cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Então Paulo ele diz aqui, para os que rejeitam, é cheiro de morte. Mas para aqueles que creem e recebem, é cheiro de vida para a vida. Saulo pulou da morte para a vida ao receber com alegria aquela mensagem, ao crer na mensagem. A mensagem da palavra se tornou vida para a vida. E aqueles que ouviam de Paulo a pregação e rejeitavam e queriam matá-lo, ficou com cheiro de morte para a morte. Que nós possamos receber a palavra com alegria, possamos pregar com alegria, para que esta mensagem seja da vida para a vida. Assim eu declaro sobre a tua vida que a mensagem do Evangelho ela é vida para a vida, é cheiro de vida para a vida. Amém? Nós vemos aqui agora que Paulo, após a sua conversão, 3 anos depois, ele vai a Jerusalém, conforme o que está escrito em Gálatas 1,18, onde ele mesmo diz: depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Paulo agora ele vai a Jerusalém, tentando unir-se à igreja, unir-se aos discípulos, unir-se àqueles que outrora ele estava perseguindo. Mas quando ele chega em Jerusalém, a desconfiança dos discípulos para com ele era compreensível. O homem que tentava prender, o homem que tentava destruir, agora vindo se apresentar como um pregador, como alguém que se converteu ao Evangelho, era compreensível que eles desconfiassem, porque a mudança de Paulo foi tão radical que as pessoas tinham dificuldades de receber essa transformação. E é o que nós vemos no Evangelho.
uma mudança radical. Paulo foi um exemplo de uma mudança radical. A nossa vida também deve ser esse exemplo de mudança radical. A própria Bíblia diz: aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais. Então a pregação do Evangelho, ela tem que gerar em nós uma mudança radical, ao ponto de levar as pessoas a desconfiarem. Mas como que houve essa mudança? Assim aconteceu com Saulo, assim aconteceu comigo. Quem sabe assim aconteceu contigo e irá acontecer com muitas outras pessoas. Uma mudança radical. É a verdadeira e genuína conversão a Cristo Jesus. E é nesse momento de impasse, quando Paulo não estava sendo aceito pelos discípulos, que aparece a figura principal de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Barnabé, ele teve um papel muito primordial nesse momento da história, porque ele se colocou em defesa de Paulo. Ele se arrisca por Paulo. Ele crê na transformação de Paulo. Ele estende a mão, ele investiga a vida de Paulo e ele se coloca em defesa diante dos discípulos. Como é importante que nós temos pessoas que creem ainda em transformação. Claro, não de qualquer maneira. Ele olhou os frutos de Paulo. Os frutos diziam quem ele era. Como o próprio Jesus já havia ensinado. Quer conhecer uma árvore? Olhe os seus frutos e vocês verão se realmente é árvore boa ou ruim. Barnabé, ele conhecia os antigos frutos de Saulo, frutos de perseguição, de ódio, mas agora Barnabé, ele vai até Paulo e ele investiga, ele começa a analisar e ver novos frutos na vida de Paulo. E ele agora entende, este homem se converteu, porque eu vejo nele novos frutos. Isso é interessante porque nós precisamos dar novos frutos, nós precisamos dar frutos dignos de arrependimento. Como João Batista diz lá no início de Mateus: arrependei-vos e dai frutos dignos desse arrependimento. Então, que possamos, assim como Paulo, dar novos frutos, frutos bons, para que o nosso testemunho venha a ser aceito. E pessoas como Barnabé se levantem para nos ajudar, para nos encorajar a continuarmos nesse chamado. Até aqui, então, nós vimos o poder transformador do Evangelho. Que essa transformação alcance a sua vida, que essa transformação venha alcançar a tua família, a tua casa, teus filhos, pais, enfim, todos aqueles que estão ao teu redor, que o poder transformador do Evangelho venha causar confusão na mente daqueles que conheciam a velha criatura e agora tem que se render à nova criatura, devido aos novos frutos que você estará dando em nome de Jesus. No versículo 31, nós vamos ver que a Bíblia diz que houve, após a conversão de Saulo para Paulo, houve um período de paz em Jerusalém, Judéia, Samaria. Houve uma paz. E essa paz, ela aconteceu por dois motivos. Primeiro, claro, pela conversão de Saulo, aquele que era o agitador, aquele que trazia medo. Então, este se convertendo, acabou a perseguição, aquela perseguição implacável, aquela pessoa que ia atrás de casa em casa, acabou, porque houve a conversão. Assim sendo, com a principal fonte de agitação, Saulo se convertendo ao Evangelho, houve um período de paz sobre a igreja. E também, não só por causa de Saulo, mas também os acontecimentos políticos começaram a colaborar para que houvesse uma paz temporária, mas uma paz para a igreja. Isso porque os judeus, eles estavam agora focados em se defender de Roma, no caso agora Calígula, que assumiu o lugar do governador Tibério César, fazendo assim que se diminuísse o foco dos religiosos, o foco dos judeus nos cristãos. Eles agora começaram a se preocupar com a área política, com Calígula, que assumiu o governo. O Império Romano, ele era governado por Tibério César, no período de 14 a 37 depois de Cristo. O governo de Tibério César, ele ocorreu durante o ministério público de Jesus até a sua crucificação. Nós vemos que o próprio Jesus, ele faz menção de Tibério, quando ele fala sobre
o tributo a César, né, pagando o imposto, ele fala assim, de quem é a imagem na moeda? É de César, então dê a César o que é de César. Então este César é esse César, Tibério, que era o governador daquele tempo, e com a sua morte, em 37 depois de Cristo, assume o governo agora Calígula. E em pouco tempo depois, ordenou que se colocasse uma estátua sua dentro do templo, gerando assim um grande conflito com os judeus, com os religiosos, que a partir daquele momento tiraram os olhos do cristão e começaram agora a se preocupar com o governo, com o Calígula, que queria, né, colocar sua imagem dentro do templo. E tudo isso acontecendo acarretou em paz para a igreja, onde a própria Bíblia diz que ela continuou crescendo e se fortalecendo nesse pequeno período de paz que ocorreu por causa da conversão de Saulo e por causa agora, né, de Calígula, que assumia o governo. E aqui nós terminamos esse primeiro assunto, que falou basicamente essas duas coisas, né, o poder transformador do Evangelho e esse período de paz, né, esse pequeno período de paz que a igreja começou a viver. E nesse período de paz ela cresce e se fortalece ainda mais para a glória do Senhor. Nós vamos agora então para o último assunto do capítulo 9, que é Enéas e Dorcas, que vai do versículo 32 até o 43. Vamos ler. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Esse trecho ele relata 2 grandes milagres realizados por Pedro em sua viagem pastoral. O primeiro foi a cura de um paralítico chamado Enéas, em Lida. E o segundo milagre foi a ressurreição de uma discípula amada chamada Dorcas, em Jope. Esses 2 milagres são demonstrações vívidas do poder de Cristo operado através dos seus apóstolos. E eu quero destacar 2 pontos em cima desses milagres. O primeiro ponto é a fonte do poder. Mais uma vez, Pedro não reivindica para ele a fonte do poder. Ele reconhece que quem tem poder para curar é Cristo. Ele é apenas um instrumento na mão do Senhor. Porque ele mesmo declara a Enéas: Enéas, Jesus Cristo vai te curar. Ele não falou assim: eu vou te curar. Ele falou: Jesus Cristo tem poder para curar. Levanta-te e arruma a tua cama. O que nós temos que entender é que o poder da igreja ele não reside em homens, não reside em rituais, nem em organizações, mas exclusivamente no nome e na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a fonte do poder que opera na igreja. E outro ponto que eu quero ressaltar aqui é a imediatidade da cura nos 2 milagres. No caso de Enéas, Pedro diz para ele: Enéas, Jesus Cristo vai te curar. Levanta e arruma a cama.
Na mesma hora, Enéas se levanta e arruma a sua cama. Quando chega em Jope, no quarto superior, ele ora e diz: Tábita, levanta-te. E na hora ela se levanta. Isso demonstra realmente a fé. A fé gera milagres. Pedro não tinha dúvidas que o nome de Jesus Cristo gera poder e gera milagres. Ele já tinha testemunho daquele aleijado na frente do templo, onde ele diz em nome de Jesus que levanta e anda. Então ele já tinha essa visão, ele tinha essa fé, essa convicção que o nome de Jesus é poderoso e ele aplica o nome de Jesus na vida de Enéas e na vida de Dorcas. Que nós possamos ter essa mesma fé, essa mesma determinação e levar o nome de Jesus crendo para realizar milagres ainda hoje em nossos dias. No caso do milagre de Dorcas, todos que ali estavam criam no poder de Deus, que Deus poderia fazer um milagre naquela situação impossível. Hoje, nós precisamos continuar crendo que o mesmo poder ainda se manifesta. Por isso, devemos, sim, queridos, levar pessoas que precisam de milagre até a igreja, até a presença de Deus. Não podemos ficar com medo, com vergonha. Devemos ter a mesma fé que os discípulos tiveram aqui e chamaram a Pedro e tinham certeza que diante de um homem de Deus um milagre poderia acontecer. Hoje ainda acontecem milagres. O problema é que as pessoas não estão mais crendo, as pessoas estão conformadas com a doença, conformadas com as situações contrárias e estão vivendo dessa forma. Precisamos, assim como eles, crer, levar os enfermos, levar os doentes até Cristo, porque Cristo ainda faz milagre. Nós é que precisamos crer ainda mais. Também quero ressaltar aqui que tanto o milagre de Enéas como o milagre de Dorcas, eles tinham um propósito definido, eles tinham um alvo definido. Não era a glória de Pedro, não era a glória da igreja, não. Era simplesmente para a glória de Deus e salvação de almas. Dois propósitos muito importantes, a glória de Deus e a salvação de almas, conforme Atos 9:42, que diz: E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Queridos, que nós possamos voltar a ter esses objetivos, a glória de Deus e conversão de almas. E não autopromoção, não querer ganhar em cima disso, mas o foco de todo milagre precisa ser a glória de Deus e conversão de almas. Aí nós vamos ver grandes coisas acontecendo na nossa igreja. Para nós concluirmos, então, o capítulo de número 9 do livro de Atos, nós vamos ver que o mesmo Jesus que curou Enéas, que ressuscitou Dorcas, que fez tantos milagres, ele ainda é o mesmo. Ele ainda tem o mesmo poder, ele não mudou, conforme Hebreus 13:8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então ele não mudou. Continue pregando, continue crendo, continue trazendo pessoas até Cristo para que milagres continuem acontecendo. Ele não mudou. E que nós venhamos ser como Pedro, ousados, pregando o nome de Cristo, jogando toda a glória para Cristo, não com medo nem vergonha, mas ousados para a glória de Deus. Que venhamos ser também como Dorcas, através dos dons que Deus nos deu, nós trabalharmos com amor para a obra de Cristo. Ela fazia roupas, costurava para a obra de Deus. Então que nós possamos ser como Dorcas, sermos trabalhadores para a obra de Deus. E também como a comunidade de Jope, que se reuniu para chamar Pedro e cria que Deus ainda poderia fazer milagre na vida daquela discípula amada. Assim, então, nós terminamos o capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Não se esqueça, baixe o caderno, está aqui o QR Code, modelo, preencha tudo aquilo que nós estamos aqui conversando, preencha nesse caderno e após tudo pronto, imprima, encaderne e tenha esse material muito bom em suas mãos. Também quero convidar você a se inscrever em nosso canal Ministério The Church e ativar as notificações para que você seja avisado todas as vezes que nós entrarmos online e que você venha deixar um like, deixar um comentário. Isso nos ajuda muito
para a divulgação desse trabalho. Aproveite, pega o link desse vídeo e mande para os seus contatos, mande para pessoas que gostam da palavra de Deus, porque você vai estar ajudando essas pessoas a conhecerem mais a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Faça isso e o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.